a gente vai conversar aí ao Show, longo do papo. show. Mas, Cara, quando eu vi que o teu nome tava lá na lista de aprovados, caraca, que coisa boa. Poderia ser eu, né, ali no teu lugar, mas eu fiquei muito feliz, velho. Quando eu vi que era você, cearense, nordestino, meu conterrâneo, eu fiquei muito feliz, como se fosse eu mesmo ali, velho. pô, valeu, cara. Eu fiquei feliz também. A primeira pessoa, quando eu busco assim, eu busquei meu nome, depois já busquei o teu, já Show, busquei o nome do show. menino, o Eric, eu já Que vi o Eric tá massa. aí, o Eric tá aí na live, eu já pesquisei o nome dele também, que era outro cara que tava lá junto com a gente e tal. Então Todo mundo que a gente vamos, conheceu lá, gente vamos boa. avançar um pouquinho aqui. Vamos falar sobre o primeiro concurso, cara. Eu vou começar e depois você fala, beleza? Faz tanto tempo, mas. Mas o meu primeiro concurso, gente, foi o TJ Ceará, né? Foi em 2019, tá? Então eu estudei ali no pós-edital, né? Eu acho que a maioria das pessoas começam no pós-edital. Então eu comecei no pós-edital ali. Na época, eu nem não tinha nada não sabia nada de concurso. E aí eu fui para um cursinho presencial aqui em Fortaleza. Então, eu ia para as aulas presenciais, saía do trabalho, ia para as aulas presenciais, né? Assistia lá as aulas presenciais. E fui fazer a prova do TJ Ceará. Eu me dediquei bastante, mesmo no pós-edital eu me dediquei bastante. E eu estava aprendendo, né, a estudar, não sabia o que era direito constitucional, que eu não, eu sou, tô na área de administração, né? Não sabia o que era direito administrativo, foi o primeiro contato, né, em 2019. E fui reprovado, né? Eram 70 questões na época, no TJ Ceará, e eu fiz 52 questões. Então ali eu vi que, cara, se eu estudar mais, se eu estudar melhor, eu consigo ter resultados melhores, entendeu? Então o primeiro passo foi esse, eu vi que era possível, né? Porque a gente tem que ver que é possível. E depois do TJ Ceará eu não continuei os estudos, parei e fui viver minha vida, né? Aí surgiu a oportunidade de fazer um outro concurso, só que para a guarda municipal. É uma área nada a ver, totalmente diferente. E eu decidi fazer, né? Comecei a estudar, foi até na época da pandemia, isso já foi em 2020. E aí eu estudei, já com um pouquinho de base, né, lá do TJ Ceará, e consegui ser aprovado na guarda municipal aqui do Eusébio, que é um município, né, aqui de Fortaleza. E eu consegui ser aprovado dentro das vagas imediatas. E aí eu vi que o negócio funcionava, sabe? Se eu me dedicasse, se eu tivesse disciplina ali de estudar todos os dias, fizesse o que tinha que ser feito, o resultado aparecia. Aí como não era a área que eu queria, né, eu acabei optando por não continuar no curso de formação. E aí foi uma decisão muito, assim, difícil, porque eu, de certa forma, ia estar deixando, né, um cargo público para tentar outros concursos que eu queria, né? Mas hoje eu vejo que foi uma decisão acertada, porque Tu não talvez assumiu não assumi lá. GM, né? E aí eu conversei com meus pais, conversei com a minha namorada, aquela dúvida, cara, se eu não assumir esse concurso, será que eu vou passar em outro concurso na minha vida? E eu decidi não assumir e assim, foi uma decisão acertada porque não dá para você fazer um curso de formação de uma guarda municipal e estudar para outros concursos, né? É o dia todo o Pesado. curso, é sábado também. E eu me arrisquei, cara. Me arrisquei, não assumi no Eusébio e comecei a estudar. Voltei, né, a estudar. Só que aí já foi em 2021. E em 2021 foi um momento, assim, decisivo, né? Porque eu já tinha um pouquinho de base, já estava sabendo estudar, já conhecia ali um site de questões, já seguia algumas pessoas na internet sobre concursos, e aí você vai se ajustando, né? E em 2021 foi o ano assim, eu fiz 5 provas em 2021. Das 5 que eu fiz, eu fui reprovado em 4. Eu acho que tu vai até saber esses concursos que tiveram. Foi um concurso atrás do outro. Foi da UFC,
que é a Universidade Federal aqui, né? Do IFCE, que é o Instituto Federal, aí teve do CREMEC, que é um Conselho de Medicina, e teve outro que foi o da FunSaúde, que é emprego público. Todos para o cargo de assistente administrativo. Eu reprovei em todos, velho. Foram 4 concursos, um atrás do outro, que eu reprovei em todos. Só que no mesmo ano, eu ainda fiz TJ de São Paulo. E aí, nada a ver, né, velho? Assistente administrativo e fui buscar um Tribunal de Justiça, né, lá em São Paulo. E, cara, graças a Deus eu consegui ser aprovado lá no finalzinho da lista, mas meu nome tá lá na lista. É um concurso que roda muito, né, a lista. Então tem grandes chances. Mas a gente vê que não é um negócio assim linear, né? Que é altos e baixos, né? É altos e baixos. E agora, em 2022, quando surgiu os TRTs, né? Eu já estava... Claro, já tinha uma certa base, né? De direito constitucional, direito administrativo. E eu fiquei com dúvida se eu fazia ou não TRT, que eu nunca estudei matéria trabalhista, né? Mas eu me arrisquei. Eu sou uma pessoa que, cara, eu prefiro me arriscar e ver no que vai dar, entendeu? E aí eu comecei em julho, eu acho, foi o TRT4, né? Foi o primeiro que eu fiz. Pegou pós-edital já. Peguei pós-edital do TRT4, só que com a bagagem, né, lá desde 2019, vamos dizer. Uhum. E eu fui muito nas matérias trabalhistas, entendeu? Eu fui ali no direito do trabalho e processo do trabalho. E no TRT4 tinha redação também. Eu fui nessa preparação do TRT4, o meu pai... Tinha ADM, né? Tinha ADM no 4? Tinha administração pública. Você já tinha uma base das universidades, né? Isso, do IFCE. Isso. E tinha AFO também, né? No TRT4. Uhum. E só que na preparação do TRT4, meu pai acabou ficando doente. E aí eu tive que ficar uma semana, se eu não me engano, com ele no hospital. E eu fiquei na dúvida, cara, será que eu viajo para fazer essa prova? Será que eu não viajo? Será que vai valer a pena viajar? Será que não vai valer a pena? Porque eu passei um tempo sem estudar, uma semana, é muita coisa. Mas eu acabei decidindo ir, fui na fé. Já na reta final, né, Isaac? Já na reta final. E assim, hoje eu vejo, se eu não tivesse ido fazer essa prova, eu talvez não estaria aqui conversando com você, entendeu? Porque é uma coisa, né, puxa a outra, né? E aí, como justamente, como eu decidi fazer o TRT4, aí o cara, já fui, já viajei, já fiz a prova, agora eu vou fazer os outros. Aí eu fiz o TRT9, consegui um resultado melhor no TRT9, né, do que no TRT4. No TRT4 eu acabei ficando em 265 por conta da redação, que não deu tempo pegar a redação. Na prova objetiva eu até acabei ficando uma posição boa, relativa. Fiquei em 112, mas a redação me derrubou. Eu lembro, tu falou isso, as primeiras coisas que a gente conversou foi sobre tuas posições lá. Tava esperando a redação, né, era sair a nota. Isso. E aí aí aproveitei, velho, fiz o TRT9, já tive um resultado melhor. No TRT8 eu acertei 80% da prova. No TRT9 eu já acertei 90% da prova. Então, eu não esperava acertar, né, essa quantidade, mas Deus abençoou e eu acabei fazendo uma redação relativamente média, né, para a FCC. Eu fiz 84 pontos, o que me segurou ali o que me segurou ali nas posições. Eu fiquei em 55 no TRT9. E aí cheguei agora no TRT22, né? Que não tinha redação no TRT22. E a gente tinha que dar o melhor, né, cara? Sem redação você tem que dar o melhor, porque não tem a segunda chance. E aí eu consegui fazer 55, que é 90% também, né? E fiquei na posição 18º, né? 18, né?
Cara, mas é uma trajetória, né? Você vê, eu falando aqui, é tudo muito rápido, né? Mas começou lá em 2019, entendeu? É isso que a galera tem que entender também, né? Que não é assim, né? Tão rápido, entendeu? E É, aí fala um pouquinho aí de ti, Beto, do teu, da história aí com os concursos. você é um garoto, cara. Eu sou um garoto, né, cara? Isso em 2019. Não, na verdade, por já estar hoje, atualmente, eu tô completando 3 anos de serviço, nesse mês de dezembro, certo? Já sou servidor. Aí, o que acontece? Eu comecei lá em 2017, estudei 17, 18, 19, 19 passei, fui lá para o UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e depois consegui vir redistribuído para o Ceará novamente, para o IFCE. Show. Aí, cara, passei esse tempo da pandemia sem estudar, né? E aí, quando foi esse ano, essa volta dos TRTs todos aí, ao burburinho, né? Vai voltar TRT. E, na verdade, era uma coisa que eu estudava lá no começo. A galera perguntou aí sobre o primeiro concurso, tu começou falando. Uhum. Meu primeiro concurso era uma época, 2017, em que a galera estava ansiando muito pelo concurso do MPU, concurso nacional, que veio Sim, acontecer muito só bom. no final de 2018. Mas foi o meu start, assim. Aí eu conheci a área de tribunais. Na época eu fiz 3 TRTs que saíram em 2017 aqui no Nordeste, Ceará, Show. Pernambuco e Rio Grande do Norte. Só que aí era, meu irmão, tu no teu primeiro aí ficou 200, eu passei lá Foi. 400 e pouco. Nesses 3 eu ficava 400 e pouco, Cara. lá embaixo. E nessa época aí Aí, a galera era bem focada, né, na área pois trabalhista. é, Eu acho que cara. mais do que hoje, sabia? Exato. Eu vou falar, era uma insegurança que eu tinha nessa volta dos TRTs agora. Mas vamos lá. Aí deu uma parada, eu fiz também outros concursos nessa área tribunal jurídica, né? Fiz STM, Superior Tribunal Militar, apagou minha tela aqui. E fiz o MPU mesmo, que era o que todo mundo já estava esperando. Sim. E aí deu uma calmaria, veio os concursos de universidades, que foi o que eu fiz. Eu fiz também o UFC na época, 2017, 2018, teve o UFC, Unilab, o FCG, que é a Federal de Campina Grande, e o Sim. FPB. Aí o que eu aprovei e me chamou primeiro foi o FPB. Pois é, cara, aí passei esse tempo já concursado, né? Pandemia, Sim. e deu um desânimo total, assim, para estudar. Fiquei um Aham. pouco assim, ramificado, né? Claro. Aí esse ano, não sei que bicho me ferrou, que eu disse, cara, Ainda bem que eu. ferrou, né, esse bicho? Pois é, no começo do ano eu disse, cara, pô, cara, se pá dá certo aqui, ó, macho, eu vou voltar a estudar, ó. Aí me organizei e tal, a gente vai falar sobre isso depois, sobre organização, conciliação Uhum. de trabalho com estudo, né? E resolvi encarar, cara. Eu falei pra mim mesmo assim, ó, olha, é um momento mais difícil agora porque tenho menos tempo do que tinha lá em 2017, mas também, por outro lado, tô mais maduro. Vamos ver se eu vou ser merecedor, né? Eu falava assim, eu comigo, né? Sim. Vamos ver se eu vou ser merecedor disso aí, né? Porque tem que ser merecedor, você sabe, né? O sacrifício tem que fazer, É. né? Sacrifício é Então, grande. até uma coisa que eu acho interessante de quem gostaria de se inspirar, assim, né? Se é que a gente pode falar alguma palavra motivacional aqui, é o seguinte, Aham. cara, você deve pensar um pensamento que eu sempre tinha, Isaac. Para passar num cargo como esse, a gente tem que merecer. É. Então, teria que pagar o preço. Então, eu pensei, É. vamos ver se eu sou capaz, se eu sou merecedor de conquistar isso, cara. Com E aí certeza. resolvi e fui para cima. E aí, cara, eu fui um pouco mais conservador, no sentido de que eu saí o 4, saí o 9, eu ainda estava pegando as matérias de novo, por mais que eu já tenha tido estudado, né, anos atrás, eu estava refazendo todos os meus Sim. resumos de direito de trabalho, processo de trabalho, Então esse e ano tu aí começou pro TRT mesmo quando? cara, primeiro trimestre, Primeiro não trimestre. consigo precisar, mas primeiro trimestre Uhum. eu voltei a me organizar.
E aí saiu 4, saiu 9, eu ainda estava voltando ainda o ritmo, terminando de assistir às aulas e tal, fazer meus resumos, fazer questão para estar mais seguro assim sobre cada assunto. Sim. Aí eu disse, cara, não vou viajar agora não. É Aham. uma pena, porque os primeiros aí já, mas não vou poder fazer. Aí até o terceiro, que foi o do Mato Grosso, né? Uma semana antes do Piauí, que é o quarto que Sim. saiu, eu até cogitei, pô, cara, já tô bem aqui e tal. Será que eu vou e encaro essa duas provas seguidas? Sim. Aí eu falei, não, vou focar no Piauí, cara. Até porque tinha regimento interno, tinha umas coisas diferentes, poucas coisas no edital, né? Mas resolvi focar. E, cara, foi uma decisão acertada. De não ter Então, viajado O Piauí foi o teu primeiro TRT, né? desse ano, né? Assim, desse Exato. ano, é claro. Da nova safra, né? É. Sim. Eu Então mirei, foi um eu tiro mirei certeiro. assim, eu mirei um É, tiro de sniper assim, não, cara, não vou me agoniar, foi certeiro. ainda estou reconstruindo aqui minha base, então eu vou atirar certo, assim, vou focar lá no Piauí, esquecer esses outros, doer um pouquinho Sim. no peito, porque você sabe, quantos mais concursos a gente tiver a oportunidade de fazer, Melhor. maior É. chance, cara, botar Maior o nome na chance. lista. É. E, A gente faz velho, um concurso, a última coisa que a gente pensa é de passar nas cabeças, né, cara? A é. gente faz pra botar o nome na lista, A cara. gente Você faz sabe pra como é que é ser, a gente RT. faz para ser nomeado um dia, velho. Botar o nome na lista. E E deixa, aí, cara, deixa, teve essa deixa eu te, bênção de Deus deixa eu te aí. perguntar Só uma tenho a coisa. agradecer. Tu acertou quantas questões no Piauí? Diz aí pra galera. Tu já sabe ou tu Eu tá curioso acertei mesmo? 55. E quando eu Pô, tu já. olhei, quando eu olhei aqui o resultado aqui em casa, não foi nem eu que olhei, foi meu pai que eu não conseguia olhar, que eu tava me tremendo todinho. Cara, eu te confesso, Isaac, eu fui pra prova, cara. E na hora da prova, apesar de eu ter me embananado muito assim com o tempo, mais de 2 anos sem fazer prova, cara, mas estava fazendo simulado em casa e tal, Sim. gerenciando o tempo. Cara, na hora, não sei o que aconteceu, eu consumi meu tempo quase todo da prova e tinha que marcar o gabarito correndo. Eu não consegui fazer uma Caraca. coisa que eu sempre faço, que é fazer a prova toda, ir no banheiro com mais ou menos Uhum. metade do tempo, revisar tudo, refazer todas as questões de novo, ver se tem alguma pegadinha que você não viu no primeiro. É. Cara, eu não tive tempo para fazer isso. Eu tive que confiar quase na totalidade das questões. Eu tive que confiar na minha primeira análise Caramba. é, é, daquela questão. Então tu Só que eu não deu fiz tempo de tu voltar assim, deixa eu olhar direitinho e tal. em raríssimas Caramba. ocasiões que eu deixei marcado assim mais forte que eu precisava. Sim. Mas, no geral, foi nessa primeira passada, cara. Mas eu fiquei tranquilo porque essa minha primeira passada foi bem Aham. analítica, com Aham. calma, Com rabiscando atenção, né? bem. Galera, vocês sempre façam a prova, mano, suja na prova, cara. Risca pra caramba. Sim. Se você não estiver lembrando de uma coisa, rabisca assim num canto, um esqueminha assim, que aí você vai puxar na mente, vai lembrar. E eu fiz a prova toda assim, cara. Quando E aí, não deu tu imaginou que ia ter um resultado tão bom assim quando tu saiu da prova ou não? certo. Falando sobre o meu quantidade de acertos, eu acertei as 60 questões. Não, não teve nenhuma questão anulada, não, nesse concurso? Teve não, né? De Não, técnico? não. A Caraca, FCC é então irredutível. a FCC, tu vai. Eu acho que eu vou botar um quadro lá, um quadro teu lá na FCC pra 60 de 60. Cara, aí foi isso, cara. Quando eu saí da prova, eu tava com um sentimento muito bom, né? Eu liguei em casa, liguei pra minha esposa, liguei pros meus pais, e eu tinha um bom sentimento assim, né? Aí no outro dia saiu o gabarito, né? Uma coisa muito boa hoje, a FCC tá bem mais organizada. Antigamente É, demorava um tempão para sair gabarito, resultado preliminar. A gente hoje teve o gabarito no outro dia, resultado sim. preliminar um mês depois. Muito bom, cara. A É, ansiedade, tá bem é, organizado a mesmo. ansiedade agradece. E aí, cara, eu tava bem confiante, viu? Vou te Sim. falar que tava bem Tu tava confiante. confiante que ia fazer uma ótima prova, que fez assim, que fez uma boa, uma Foi, prova foi, eu boa, tava bem né? confiante. Na hora da prova não, porque eu me agoniei e tal, quase não marco o gabarito e tal, mas era para ser mesmo. E aí Era. no outro dia saiu o gabarito, eu pensava ainda, não sei quanto que eu ia fazer, né, quantos que ia errar, mas
aconteceu isso, cara. E foi assim, surreal mesmo, porque E, Beto, eu vou te falar, eu acho que foi bom tu não ter tempo de voltar na prova, tá ligado? Pra fazer essa poderia mudar, revisão. né? Porque você acaba Poderia mudando o mudar. gabarito, velho. Muda. Você acaba mudando o gabarito. Eu mudei dois E gabaritos eu dessa prova. mudou Mudei e dois errou. gabaritos e errei. Eu Ah, mudei assim, a primeira análise, né, que eu fiz da questão, de cara, eu já marquei. E aí, quando eu voltei para revisar essa questão, eu mudei o gabarito, dei uma doida na minha cabeça e eu tinha marcado o gabarito certo, entendeu? pois é, Então aí cara. Deus sabe o eram que faz, 4 né? pontos, né, que fazem a E eu diferença. sou um defensor, de revisar, mudar se for preciso. E se fosse o caso, eu teria mudado, teria perdido, né, cara? Talvez tivesse perdido. Porque a tua primeira análise foi perfeita, né, cara? Eu tive essa sorte da minha primeira análise já ser bem fria, bem objetiva, e foi aquilo, meu gabarito foi aquilo, né, Show. do primeiro. Mas Cara, enfim, muito bom. cara, foi isso. Muito bom, excelente, velho. Meus parabéns. Vamos avançar um pouquinho aqui, cara. Falar sobre rotina, né? Que a galera gosta de saber sobre rotina. Como eu disse, né? Sempre trabalhei e estudei. Então, é, eu tinha que conseguir ali algum horário para estudar, né? Para concurso. E eu tentei já de todos os horários possíveis. Eu já tentei estudar de madrugada, não consigo. Já tentei estudar assim que eu chego do trabalho, se eu sentar na mesa para estudar, eu não consigo também, que a minha cabeça tá fritando ainda do trabalho. Então, essa questão da rotina, as pessoas têm que entender também que tem que existir o autoconhecimento, né? A questão da rotina. Então, como foi que eu fiz? Eu trabalho 8 horas por dia, então eu entro 8 horas da manhã no trabalho e saio 5 da tarde. E eu decidi que eu iria estudar 1 hora antes de ir para o trabalho sempre. Então, eu acordo ali 5h30 por aí e estudo até umas 6h30, 6h40. Então, eu já faço 1 hora de estudo, né? O que parece ser pouca coisa, mas a médio e longo prazo numa preparação, cara, faz toda a diferença. Então, são 5 horas por semana, só nos dias úteis, Isso. né? E, por incrível que pareça, o melhor horário que eu sinto, né, para estudar é antes de trabalhar, que eu estou bem descansado e eu consigo ter mais atenção. Então, eu já faço 1 hora antes de trabalhar. No trabalho, eu criei o hábito de resolver questões no horário do almoço. Então, eu almoço bem rápido. É 1 hora de almoço que eu tenho, então eu almoço bem rápido e resolvo questões no celular, né? Meia horinha ali, 20 minutos, eu resolvo umas 10 questões e isso vai somando, entendeu? Eu já faço isso faz uns 2 anos. Então, se você colocar em 2 anos, você estudando 30 minutos no horário do almoço, estudando 1 hora antes de trabalhar, vai Quem, criando uma como bagagem, né? disse, quem pensar assim, não vale nada, meia hora no almoço, mas, pô, teria jogado as milhares de questões que você fez, teria Com jogado no lixo, né, certeza. cara? Então, Com certeza. toda hora é hora, velho. Então, então eu estudo de manhã 1 hora, né? E no horário do almoço, vamos botar 30 minutos, já dá 1 hora e meia de estudo. E quando eu chego do trabalho, eu saio às 5 horas, chego mais ou menos às 6. Só que eu não estudo já de cara, assim que eu chego do trabalho. Eu não consigo. Então eu merendo, aí eu dou uma deitada, uma descansada, para poder desacelerar ali a mente, sabe? E aí, cara, é assim, recarrega as minhas energias, esse descanso que eu dou, e eu começo 7 horas da noite. Agora sim, os horários, no meu caso, eles têm que ser religiosamente respeitados. Porque se eu não começar a estudar às 7 horas da noite, velho, pra mim já morreu ali o dia. Eu não consigo recuperar, entendeu? Eu sou uma pessoa assim, se eu não fizer o horário que eu tenho que fazer, eu já fico desmotivado. Se eu coloquei que eu vou estudar 7 horas, deu 7h30, eu não comecei, eu já fico totalmente desmotivado. E aí já quebra ali um dia de estudo pra mim. Então eu começo a estudar 7, aí vou até 9 horas, né?
Então eu faço 2 horas. 2 horas de estudo. Só que entre essas 2 horas de estudo eu paro. Quando dá 1 hora de estudo, eu dou uma parada, vou ao banheiro, bebo água e volto. E aí, quando dá 9 horas, eu faço uma janta e retorno. Aí eu estudo de 10 às 11. Então é bem puxado, né? Mas eu não consigo sempre estudar de 10 às 11, porque eu já estou muito cansado. Então, nesse horário de 10 às 11, eu coloco uma matéria que eu já tenho mais facilidade. Coloco, por exemplo, eu já tenho facilidade em português. E aí eu estudo português só resolvendo prova anterior, né? Eu pego uma prova aqui anterior da minha banca e resolvo a prova toda, né, de português. Para mim, eu já estou estudando. Mas assim, eu só consigo fazer isso hoje porque eu criei uma base de português, né? Então, eu fiz aulas normais de português, aprendi lá do zero. Tenho anotações de português no caderno. Mas, resumindo, a minha rotina praticamente é essa. Então, eu consigo fazer aí, vamos botar, né, 4 horas de estudo, 3 horas e meia de estudo, trabalhando 8 horas por dia. Cara, é bem puxado. A pessoa tem que ter ali muita disciplina. Por exemplo, às vezes meus pais querem ir no supermercado, aí eu tenho que ir para ajudar eles. Isso daí já me estressa, já me atrapalha. A gente eu levo muito a sério, entendeu? Então, Pequenas coisas, né? Que já. pois é, essas O coisinhas mais assim, difícil é isso, o mais difícil. tipo, chega uma visita, você tem que. Eu não tenho muito tempo para estudar, então se toda vida que tiver alguma coisa para fazer na semana, se eu ficar fazendo, saindo à noite, eu não vou estudar nunca. No Uma final de forma boa semana, Uma forma boa é jogar tudo num dia, assim. Você pois é. pega um momento da No, semana para resolver essas coisinhas de vida adulta aí e tal. e no Não final de para cada coisa. semana, eu compenso, entendeu? Aí no final de semana eu estudo 8 horas da manhã, começo 8 horas da manhã, vou até 10, então já faço 2 horas de estudo. Sempre eu criei esse hábito, né? De quando dá 1 hora de estudo, eu dou uma pausa, aí vou beber água, merenda alguma coisa e volto. Aí eu estudo de 8 às 10 no sábado, merendo e volto de 11 às 12. Então eu já faço 3 horas de estudo no sábado. Mas assim, é a minha realidade, né? Eu sou uma pessoa solteira, que moro com meus pais, minha mãe faz o meu almoço, né? Então, eu tenho meus privilégios, né? Também podemos dizer assim, né? E à tarde eu estudo também. No sábado eu começo 2 horas da tarde e vou até 4 horas. É o meu máximo. Aí eu já estou esgotado. Aí eu deixo o sábado à noite e o domingo eu faço a mesma coisa do sábado e domingo à noite eu deixo. São dias livres, né? Assim, o sábado à noite e o domingo à noite para eu poder recarregar, né? A energia. Mas a minha rotina, resumidamente, é isso, cara. Tá sendo isso uns 2 anos assim, entendeu? No começo é difícil para você conseguir. Tem hora. Eu chego do trabalho, dá 7 horas, eu tô deitado na cama, a minha mente fala assim, cara, fica deitado. Tu tá morrendo de cansado. Mas tem que se Ei, levantar, aqui, velho. E tem esse, que esse estudar. cochilinho, esse cochilinho aí às 7 da noite, acho que me quebrava, viu, Isaac? Cara, é uma luta. Todo dia é uma luta, velho. Não tem como. Você tá aqui deitado na cama, cara, você vai se levantar para sentar na frente do computador e começar a estudar. Para quem não tem um hábito, isso é muito difícil, velho. Mas eu sempre usei, assim, eu me visualizava muito, sabe? Me visualizava no sentido que, cara, se eu me levantar agora, sentar na mesa e estudar, eu posso ter eu posso, por meio do serviço público, eu posso comprar uma casa, comprar um apartamento para minha mãe, comprar um carro, comprar, sabe? Eu sempre me visualizei muito. Isso serviu de uma motivação para mim, né? E assim, eu olhava os meus pais também, que já têm uma certa idade, eles vão precisar de mim no futuro. Eu sou filho único, então eles só têm eu. Então, se eu não fizer, ninguém vai fazer por eles mais, entendeu? Então, eu sempre usei isso, sabe, para poder ter esse ânimo, né?
Admiro, E mano, admiro sua motivação. Muito, muito louvável. aí fala um pouquinho aí da tua rotina, Beto. Tu trabalha também, né, cara? Trabalha. Pô, velho, a galera tá mandando várias dúvidas aqui, dá vontade de ficar parando e falando, mano. É, já Pô, a já a galera é gente mó legal. responde a A galera. galera é mó legal. Gente, É, muito quem... obrigado. Valeu, gente. Tá muito massa aqui. É porque se a gente ficar respondendo também vai ficar cortando, mas, pô, no final a gente. Eu não sei se fica salvo tudo, né? Mas quando for no final, eu vou voltando aqui, aí eu vou vendo, beleza? Pois é, galera. Isaac, como tu falou, cara, tipo assim, uma motivação boa é você se imaginar o que você pode conquistar. E vou te falar, cara, às vezes quando você, como é o meu caso, há 3 anos atrás, passei no concurso, tomei posse, e você passa a ver de dentro, assim, o como transforma a vida, sabe? Show. Por mais que o país enfrente dificuldades, a gente ainda tem um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais por conta da estabilidade, né? Cara, isso não tem preço, cara. Por mais que seja um cargo hoje que eu ocupe, que seja tem uma remuneração mais simples, né? Já é boa para a realidade aqui. Pô, cara, eu que Com vim do interior, certeza. assim, ao mesmo tempo que você vê a parte boa e vê como o serviço público é bom, isso pode ser letal porque pode te castrar no sentido de acomodar, Uhum, entendeu? Porque uhum. para uma capital é um salário relativamente baixo, mas para cá já é um salário confortável, porque quem tem uma vida pacata como a minha é tranquilo, entendeu? Só Sim. que não era bem pela grana, assim, cara. Eu tinha uma vontade, assim, cara, de continuar estudando. Eu sempre fui muito, muito maluco, assim, de estudar e tal. Eu sempre gostei e tal. Sim. A dificuldade que eu sempre tive foi de organizar horário, de encontrar, de ter que abrir mão de várias coisas para poder. Você sabe, Com as certeza. abdicações diárias, né, cara? Tu Mas, trabalha assim, 8 horas, Beto? eu sempre gostei de estudar. Sim, eu trabalho, cumpro jornada de 8 horas, né? 8 horas. Já tem um pouquinho mais de flexibilidade, né? Questão de horário de entrar. Se quiser entrar um pouco mais tarde, para sair mais tarde. Se quiser entrar um pouco mais cedo, para sair mais cedo. Isso aí, você sabe, no serviço público a gente geralmente Sim, consegue negociar com a chefia, né? sim. E aí, cara, foram momentos diferentes, sabe? No começo, eu preferia chegar cedo antes da galera chegar e já dar um gás ali, estudar um pouquinho, uma, Eu duas fiz horas. isso. Já fiz isso E também. aí, no horário do almoço também, mano, almoço é engolir a marmitex ali e vamos pra cima. Olha aí, galera. E, Você já sabe um, um segredo aí, é estudar na hora do almoço, para quem trabalha, viu? cara, é bom, velho. Já que a gente tem que ficar lá, não tinha. Eu falei lá com o meu chefe, pô, cara, eu não posso fazer direto nesse tempo aí pra sair cedo, não. Tem que cumprir uma hora de almoço. Então, beleza. Então eu almoço em 10 minutos, escovo os dentes e fico estudando, entendeu? E Show. aí, o que eu fazia muito no começo era, como eu não tinha muito essa disciplina sua, cara, que eu admiro de estudar à noite, Sim. o que que eu fazia? Terminava o expediente, 4 horas, 4h30, o pessoal saía, eu ficava, mano, até escurecer. Eu ficava Acho legal, até, cara. até ficar esquisito de ir para casa. Até o horário Legal. que eu falasse, não, tá bom aqui, tá bom já. Tipo, Então tu tá acabava tranquilo. estudando lá no campus, né? Que tu trabalha, né? Até 6, 6h30. Aí eu ficava lá lendo minhas paradas e tal. Legal. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, cara. Nunca Tranquilo. devi, nunca atrasei meus trabalhos por conta disso. Claro. Ficava estudando. Quando eu estava em outro lugar que não podia ficar no computador, ficava estudando no celular. Sim. Enquanto eu tivesse tempo, não atrapalhasse meu serviço, eu estava estudando, cara. Show. Foi assim que eu consegui ver o edital extenso, apesar de já ter visto, né, lá atrás, né, mas precisei ver tudo de novo. Tinha que dar o gás, hein? E aí a chave mudou um pouco, falando de rotina, de jornada e tal, na reta final, assim, do TRT Piauí, que eu falei, não, mano, agora vi tudo, Sim. ou quase tudo, no mês final ainda não tinha visto tudo não, cara, faltava alguns tópicos ainda e revisar tudo, né?
Uhum. Não sei se a gente vai falar aqui de revisão, mas é a parte que Fundamental, né, é meu cara? calcanhar de Aquiles total, cara. Minha pior organização é para revisar. É, Legal saber disso. aí, Do primeiro colocado no Piauí. Tá vendo aí, gente? não, cara, é terrível, cara. Mas depois a gente vai comentar sobre a revisão. Mas basicamente, na reta final, assim, nas últimas semanas, eu mudei um pouco a estratégia, eu continuava chegando bem cedo, estudando o máximo. Só que eu tentava sair do trabalho cedo, e aí eu chegava em casa, tomava um banho, e aí eu puxava ali até dar, entendeu? Legal. E aí e também A mente esgotar, né, cara? ia sem ser nas 2 semanas finais, eu ficava, sei lá, até umas 8 horas, 9 horas, mas aí nas 2 semanas últimas eu peguei férias Sim. e, e aí estudava, mano, de manhã, tarde e noite e Eu tentava. usava muito as minhas férias também. No TJ de São Paulo, eu tirei férias e fiquei só estudando. Tem que dar Pois um é. jeito, né? E outra coisa sobre o final de semana, né, cara? Importante demais, cara. O final É, de semana nosso meu amigo. Não é. tem. Nessa reta final zona mesmo assim, saí poucas vezes e tal. Sim. Foquei mesmo. Tem uma pergunta aqui, que até entra nessa questão do final de semana, né? Por exemplo, minha namorada, como eu tenho uma rotina muito. Eu trabalho o dia todo e à noite eu tenho que estudar para concurso. Então eu só acabo vendo a minha namorada nos domingos, domingo à noite. E assim, querendo ou não, é um preço que tem que ser pago, entendeu? Porque Certo? eu não dá para ficar vendo assim, ficar quebrando, né, a semana, um sábado. Claro, tem sábados que eu não estudo, tem domingos que eu não estudo, mas a regra é essa, eu só consigo, assim, eu só vejo, né, minha namorada no domingo à noite. E assim, mandar até um beijo aí pra ela, porque é uma guerreira, que eu chego lá na casa dela, morrendo de sono da semana, né, cansado. Uhum. E aí acabo muitas vezes cochilando lá e tal. Cara, e isso é importante, assim, você ter pessoas que te apoiam, né? Não é todo mundo, né, que tem... Por exemplo, os meus pais me apoiam muito. Eu, São fundamentais, né? Meus pais e a minha namorada. Eu acho, assim, se eu tivesse outra namorada, sinceramente, talvez eu nem estaria aqui, porque ela foi uma das pessoas que me incentivou a poder estudar, né, para concurso, entendeu? cara, eu também. Eu sou muito grato na época namorada, hoje minha esposa, a gente mora junto. E a solução que a gente encontrou foi estimular a estudar junto, cara. Então nosso rolê era ficar igual dois malucos, estudando junto, final de semana, Legal. e cada um no notebook e tal. Foi isso. Então Show. foi uma pessoa importante, como você falou, cara. São pessoas que vale a pena ter por perto. E se for É, diferente disso, não dá, cara. Se você sonha com uma coisa que e você não tem do lado essa pessoa, cara, fica muito fica mais difícil, cara. difícil. Fica mais difícil. Fica. Assim, algumas Então, pessoas falam comigo, né, no direct e tudo, que não tem tanto apoio e tal. E, cara, eu não sei nem como falar, porque é uma situação muito difícil se você tem uma pessoa ali que, ao invés de te incentivar, né, ela te coloca pra baixo, não apoia, não entende você estudando ali num sábado. eu acho que a grande coisa é não entender, cara. Não é que as pessoas são maldosas, assim, eu acho, é que não entende, entendeu? Não tem a Sim, mesma visão. sim. Pô, Então, em negócio outra doido aí, vibe, né? tá estudando para disputar com não sei quantas gente aí no concurso, você é doido, não sei o quê. É gente que não entende, cara, mas se você tiver compreensão, e claro, se você tem que ter um dedo bom para escolher uma pessoa boa também, né, cara? Com certeza, E sorte. com Então, só certeza. que bom que a gente é abençoado nesse sentido, É, porque eu sou bastante abençoado. Graças a só Deus. A agradecer, gente cara. é, né? Gratidão a isso. Beto, vamos falar aqui agora sobre com o teu plano de estudo, né? Por exemplo,
costumo estudar aí de 3 e vamos colocar 4 matérias por dia. Uma matéria eu coloco na hora do almoço, que eu já considero que eu estou estudando ali em 30 minutos. Então eu estudo mais ou menos 3 matérias por dia, né? E Deixa eu só fazer um adendo, cara, porque senão minha família vai ver a live e vai falar que eu falei só da minha esposa, Brena, um beijo. Mas a conversa era sobre família e namorada, sim, apoiar, sim, né? Minha família também me apoiou de todas as formas, cara, de todas as formas. Então você foi abençoado, né, também. Cara, sim, voltando aqui, eu mesmo faço os meus cronogramas, né? O pessoal, eu vejo muito o pessoal falando, assim, cronograma, de comprar cronograma e tal. Aí eu queria saber se é você que monta os seus ou se você acaba comprando de alguém. Eu monto os meus, eu acho que é algo bem, assim, pessoal, né? Porque algumas disciplinas eu já tenho facilidade, eu já coloco mais vezes na minha semana. Eu estou no último semestre de administração, eu já tenho muita facilidade em administração pública. Então, praticamente, eu colocava só ali na hora do almoço e eu já conseguia revisar e era suficiente para mim fazer uma boa prova, entendeu? Mas aí já outras matérias, como direito do trabalho, eu já tinha que estudar praticamente todo dia, porque eu não tinha contato com essa matéria. Aí fala um pouquinho aí do teu cronograma. Rapidamente, sobre a administração, também sou formado em administração, mas administração de empresas mesmo. Aí acaba que, tipo assim, não tem muito... Não aprendi grandes coisas na faculdade que eu utilizo para concurso, entendeu? Uhum. Acho que o teu é administração pública mesmo, né? Não, foi essa administração. Administração normal, né? De empresas. Só que eu sempre... Tu fica bebendo água, macho. Me dá sede, mano. Pois é. Assim, na faculdade não... É igual o pessoal que faz faculdade de Direito, né? Não aproveita muita coisa para concurso. Talvez. Mas eu sempre tive uma facilidade nessa disciplina. Não, eu garanto, assim, o que me ajudou para o TRT, tudo é história, né, cara? O que me ajudou no TRT, tá certo que era uma coisa que ninguém previa, que a FCC ia vir com a mesma quantidade de questões de administração e de todas as outras matérias do conhecimento específico, né? Então veio dividido, favoreceu quem sabia administração, prejudicou quem negligenciou a administração, né? Verdade. Porque apesar da gente ter 4 matérias de direito, né? Constitucional, administrativo, trabalho processual, tinha administraçãozinha ali intrusa, né, no meio, que prejudicou a galera do direito. Prejudicou sem dúvida a galera. Sim, cara, sobre cronograma de estudo, sim, rapidamente, só para fechar, deixo 1000 abas abertas, assim, cara, galera, não, minha cabeça é muito doida. Só fechando essa aba aqui da administração, o que me ajudou muito foi esses concursos de universidades, que cobrava administração pesada, tu já fez por cargo de assistente de administração, né? Cobrava uma administração pesada, assim, cada banco inventa uma loucura, você tem que virar especialista em administração. Apesar de que com a FCC, como você bem fala, a administração, cara, é sempre os mesmos assuntos, né? Então, se você dominar, pegar questões da banca, estudar aqueles conceitos ali, a FCC está bem mais racional, assim, na cobrança da administração. Não está inventando muito, não. Eu tô gostando muito, cara, do perfil da FCC, né, nessas últimas provas, né? Questões inteligentes, cara, de direito. De vez em quando ela se enrola com a própria... Ela quer fazer uma questão inteligente, aí se enrola com a própria... Com o próprio caso concreto lá que ela cria, mas é uma banca excepcional, cara. Enfim, plano de estudo. Eu sempre fui assim, cara. Saía, eu estudava, né? Comecei a estudar para uma área. Pronto, aí saiu o edital. O certo era para já ter visto a maioria daqueles assuntos, né? Se não, correr atrás de fechar o edital. Então eu ia rodando as matérias para fechar o edital. Sim. Né? Para ter resumo de tudo. Ou pelo menos, se for só lei, né? Marcar a lei, né? Mas no caso do direito de trabalho, eu marcava CLT e tinha um resuminho lá, sei lá, aviso prévio, tem um resumo disso. Que aí, no resumo, entra a súmula, jurisprudência, doutrina, enfim. E aí você tem 2 materiais de revisão. Você revisa na lei, revisa no resumo
e revisando as questões, né? Aí a primeira fase do meu estudo era ter esses resumos todos à mão, né? Cada um dividir aqui na pasta, né? Eu estudo no computador, né? Tu gosta de caderno, né? É. Eu gosto de fazer no Word, né? Aí eu tenho uma pastazinha de cada matéria e vou criando documentos em Word para cada assunto da matéria. Então Aí tu pronto, então tu fez resumo, só dando fiz resumo. Se você quiser, eu mostro aqui agora. É Acho que porque fica o até massa, né? pessoal tem, tipo assim, tem muita gente que critica resumo, né? Cara, é uma forma de estudar, entendeu? Se você souber fazer o resumo, O resumo é, serve para você revisar, cara. Você não vai ver a aula tudo de novo, né? justamente, é importante. Agora sim, você também não vai estar fazendo resumo de tudo, tem que saber fazer o resumo, né? Eu geralmente faço depois que eu resolvo as questões. Então eu resolvo muitas questões e depois eu vejo se tem a necessidade de fazer, né, o resumo. Ó, então o Beto fez resumo aí, galera. É bom porque a gente vai, tipo, desmistificando, né? Algumas coisas que o pessoal fala e tudo. Agora o problema, sabe o que é, cara? Isso é um problema real. Você tem que ter a manha de fazer o resumo, porque eu não tenho. Sim, Meu resumo fica massa, fica completo e tal, só que isso gera um problema que fica um trambolho para revisar. sim, sim. Entendeu? Aí a minha dificuldade nas semanas de revisão, eu fico igual um maluco, tendo que revisar até o último segundo de entrar na prova. Eu fico igual um doido assim, ó, faltando 15 minutos para entrar na prova, assim, ó, olhando o celular, Entendi, para poder revisar tudo, entendi. entendeu? Aí é um Deus nos acuda na última semana, nas duas últimas, porque é muita coisa. Eu É faço resumo, muita mas coisa. acaba ficando muito grande. Mas se a Cara, é galera muita tiver a coisa. linha aí de fazer um resumozinho conciso, colocando umas sumas que precisa, indo lá na CLT, marcando, né, no caso de direito e processo, né? Sim. Sim, Então, completando, cara, sobre o tu ciclo. estuda, Eu tu vou. coloca quantas matérias por dia? Tu não chegou a falar, não. Cara, depende muito, Tu assim, tem, tu tem isso ou não? eu até fico um pouco mal, assim, de fazer uma live dessa, porque meus métodos de estudo não são, tipo assim, nem são nada demais, nem tem uma forma mágica, tipo, Mas é mais o mesmo, assim. é o que E o nem tem pessoal nada certo também. é o que o pessoal precisa saber, porque na internet tem muita gente, cara, velho, Galera, é é o que, método por cima o de que método. funciona, é o que funciona para você, cara. Você vai testar. Teve muitos momentos no começo de tudo, cara. Sabe o que eu fazia? Eu tava pegando base de tudo. Então eu estudei constitucional o curso inteiro, administrativo o curso inteiro, Tu aí assistiu a português, o videoaula? curso, no começo de tudo, entendeu? Hoje em dia, já até pela correria e tal, e já tá um pouco de para não abusar também, aí eu ia alternando mais, né? Sim, Mas não tinha receita. Às vezes uma matéria por dia, que era o que eu conseguia ver, uma aula por dia, ou legal. duas, dependendo das sessões de estudo, né, cara? Se eu Muito conseguir bom, estudar mais de uma vez por dia, né? muito Aí, bom. aí era isso, cara. Então, o que eu seguia? Eu tentava fechar o edital e depois passar fechar o edital e fazendo questões de cada tópico enquanto isso, Sim, né? E sim. depois ir consolidando esses materiais de revisão. E, cara, a partir do momento que você fecha o edital, você tem um resumo de tudo, meu irmão, é Show. questão de revisar. Se um dia você tiver É, de saco cheio de revisar o seu resuminho, ler a sua letra da lei, parte para as questões, ou tá cansado de fazer questão, vai ver uma aula no YouTube que aí já vai te fazer sim, revisar e tal. sim. E é isso, mano, é Aproveitar que revisar o tudo pessoal muito bom. tá falando de método, né, e tudo. Assim, é, eu sou também dessa pegada, muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, melhor. Tem gente que absorve muito com videoaula, né? Tem pessoas que absorvem mais com a leitura da lei. Eu, por conta da rotina assim muito corrida, eu priorizei mais a leitura, né, da lei e a resolução de questões. Então, basicamente, como eu já tinha também um pouquinho de base, então eu fiz o quê?
Cara, era a lei seca, né? No site do Planalto mesmo, eu não imprimia, não. No site do Planalto eu lia um tópico e fazia questões. Aí das questões eu voltava para a lei, da lei eu ia para as questões de novo, das questões eu voltava para a lei. Então foi basicamente isso. Isaac, sabe, cara, uma coisa que eu sou, que a gente tem que ser grato, cara, a gente teve um ano de provas de TRT explodindo. Então, cara, antes de ir para Teresina, a gente teve 3 exemplos de como a FCC Sim, trabalha, cara. A gente teve TRT 4, 9 e 23 para fazer. sim. Eu não sei você, mas eu particularmente baixava a prova assim que saía lá, não esperava nem sair no site de questões. Assim que saía a prova, a FCC divulgava no dia seguinte, eu baixava técnico, analista judiciário e analista administrativo. Por quê? Porque tinha administração pra gente, né? E aqui para ver principalmente um direito mais pesado e tal. E aí eu falei, ó, na prova de AJA, se eles pisar fundo aqui para técnico na questão de administração, vai vir igual aqui. Pronto. Se eles pisam Isso aí é a fundo pegada aqui, mesmo. trabalho constitucional, administrativo, processual, vai vir parecido com isso aqui. Se eles for mais ou menos, vai vir parecido com isso aqui, com essa de técnico. Então, aí você viu que variou, né? A do 4, que foi a primeira, veio uma prova mais tranquila, letra Mais da suave. lei. Foi. A 9 veio uma pancada monstra. Pancada demais, cara. Isso eu tô falando técnico, né? Aí a Sim. 23 veio mais ou menos, já veio parecido com a nossa, né? Do 22, Piauí. Eu vou te falar, é importante tu falar isso, porque tem muita gente que está estudando para técnico, né? E a pessoa não sabe se resolve questões de nível superior, de analista. Nossa. A minha opinião e a sua é praticamente a mesma. Tem que resolver. Cara, Não dá para saber como vem a prova de técnico. A do TRT9 veio matando. foi corrido para mim na semana da prova, na semana de véspera, para resolver as provas do Mato Grosso, né? Sim. Então eu baixei a de técnico durante a semana, só que a de analista não deu tempo. Aí eu fui fazendo a viagem, né? Aí na viagem eu fui fazendo a de analista, né? Lá no hotel e tal. Eu fiquei até 11 da noite, macho. Até 11 da noite, a nossa prova saiu. Tô resolvendo questões. Eu fiquei fazendo as provas e conferindo o gabarito, mano. Principalmente de AJA, né? Cara, que era principalmente a administração, cara, que era uma coisa que eu tava muito nervoso, porque a administração, cara, tu sabe, macho, às vezes é loteria, né? Pode cobrar um negócio nada a ver e tal. Direito é mais aquilo ali, né? A gente se expõe tanto já, né? Sim. E aí eu tava... Aí, cara, com certeza teve questões que caiu lá pra JA ou pra técnico com administração que cobrou semelhante no dia seguinte pra gente. Sim, então, com certeza. é imprescindível, cara. Eu esqueci de mencionar uma. Eu faço a prova também de oficial de justiça para ver as questões, principalmente do processo de trabalho, que às vezes vem mais punk também. É básico isso. Não dá para ir para principalmente para uma prova de técnico só ali com conhecimento raso, não. Porque você pode pegar uma prova mais tranquila, mas você pode pegar uma prova mais puxada, né? Cara, então para finalizar aqui, a gente vê umas perguntas, né, que a galera quer pra gente responder. Deixa eu ver aqui. Foi mal, Isaac. Falo demais, cara. Nossa live já tá tranquilo. com 1 Eu acho que já tem 1 hora de live, não tem, não? A galera tá perguntando, vai ficar salvo, sim. O Isaac prometeu, cobra dele aí. Eu também quero ficar salvo aí. Eu vou tentar deixar salvo. Eu nunca mexi em live na vida. Depois a gente faz outra coisa. Cara, deixa eu ver aqui uma pergunta boa. Vai. Olha aí no teu script, né? Galera perguntando aqui se a gente teve mentoria. Eu nunca tive, não. Cara, assim, mentoria eu já tive 1 milhão de gente que eu já vi no YouTube falando um monte de coisa. Eu fui misturando, fui criando minha própria coisa. Pronto. É isso aí. Cara, isso daí Quando é importante. você estiver, galera, desmotivado, sem saber como estudar, procura um vídeo. A galera tem 1 milhão de gente no YouTube aí falando. Aí você vai ver uma coisinha que pode ser que você nem aplique direito, mas vai te motivar, você vai seguir o fluxo. Então, é isso aí. Você vai usando. Eu também peguei muita coisa de gente... Eu vi um cara que foi aprovado ali, aí ele falava que fazia isso, aí o outro falava que fazia isso, aí eu fui juntando e fazendo tipo assim, aqui um mix, né? Às vezes o que eu quis dizer, às vezes você nem aplica 100% aquilo ali daquele jeito, mas mistura com a sua experiência pessoal, aí você Você ajusta. É. Você ajusta.
Cara, Um tripé básico, mano. É fechar o edital, fazendo resumo e marcando a lei. Fazer muita questão, de preferência, enquanto você vai vendo aqui. E depois a revisão e questão até o dia da sua prova. E pronto, é isso aí. Aí os show. métodos que você vai fazer isso aí, tem um milhão de jeitos, mas aí é isso aí. Deixa eu ver aqui. Cara, teve alguma disciplina que tu tinha muita dificuldade? E como foi que tu fez para melhorar nela? Cara, teve no informática, né? Só que não caiu no nosso, né? Não caiu, né? Na, Teve a na sorte, né, de história, não né? cair. Eu tava estudando pra Minas agora também. Aí tinha uma informática chata pra caramba da banca. É outra disciplina que varia muito de banca, assim como português. Então, cara, Sim, se você tem que saber o português na banca. Eu acho que a maior dificuldade de todo mundo é português. O português. direito tá certo, você aprende, lê a lei lá, vê o que o doutrinador A e B fala, os caras não se resolvem, mas o que cai na prova é isso. Se o seu professor for bom, ele vai dizer, ó, o que cai na prova é isso. Ou se você não tiver um professor que vai te orientar isso, você vai conhecer pelas questões. Com certeza. Agora, o português, cara, ele é cheio de ticaracatica, aí você tem que conhecer a banca, mano. Eu tinha eu tenho, né, na verdade, muita dificuldade em matemática. Não é Ah, raciocínio lógico em si, né? Porque a assim, moça perguntou aqui, a a Alane. Alane tá até falando sobre raciocínio lógico. Quem vai fazer prova da FCC, a prova da FCC, ela coloca raciocínio lógico, mas é matemática básica, né? Eu até vi umas questões, cara, que caiu pra. Eu fiquei. Porque, não sei se vocês fizeram os simulados gratuitos do Estratégia, eles sempre botavam questões de Assim, equivalência e negação, que é uma coisa sim, lá do raciocínio proposicional, né? Aí eu sim. falei, putz, cara, isso aqui eu tô estudando mais matemática, será que isso aqui vai cair? Aí eu Mas fiz não aquele caiu, né? trabalho de. Eu fiz aquele trabalho de procurar nas últimas provas dos TRTs agora, né? Esses agora, se tinha caído para outro cargo e caiu. Caiu equivalência, caiu negação. Então eu peguei, escrevi aqui como era Sim. É, e quem, quem tá estudando para levar, para garantir, não caiu, né? Mas raciocínio caiu. lógico, principalmente da FCC, eu aconselho você pega a última prova, as últimas provas que a FCC fez, Muito e bom, você cara. olha o que caiu, e você tenta resolver aquilo. Porque é porcentagem, é grandezas inversamente proporcionais, aí tem umas questõezinhas ali de raciocínio lógico que você resolve só no raciocínio lógico mesmo, sem precisar de muita coisa. É, é, eu gosto muito das questões de raciocínio lógico da FCC, cara. Eu sempre gostei de matemática, assim, então é uma parte da prova que eu acho legal, então. Claro, tem uns que Agora, tiram sem juízo e tal, mas eu acho que deu para a gente conversar bastante, né? Vamos responder algumas perguntas aqui do pessoal. tu Ó, quer, tu quer ir olhando aí eu posso ir olhando aqui e respondendo, rapidão, assim, tipo, o Gerald perguntou se a gente estuda a lei seca. com certeza, cara, é imprescindível, 80% das questões, É, indiretamente ou diretamente, é lei seca. com certeza. Ó, tanto para nível médio como para nível superior, tanto para, cara, se você pegar muitas questões até de procurador, velho, da FCC, de qualquer banca, se você souber o básico da lei seca, você consegue pelo menos, se a questão for de múltipla escolha, você consegue pelo menos eliminar uns 2 itens, É o né? início de tudo, né, cara? É o É a início. Bíblia é a Bíblia daquele ramo do direito. É a CLT, é o Código de Então, Processo Civil, se for exatamente. o seu caso, enfim. Quando você for estudar alguma matéria do direito, você sempre veja a base, né, de onde a banca vai tirar as questões. Geralmente é de uma lei. O, a galera tem muita dúvida. Tipo assim, eu vejo o Isaac, quando ele posta, você grifa a lei, né, Isaac, Uhum. com o navegador, né? É, Eu acho que até o Microsoft Edge faz isso. sim. Mas aí eu faço, cara. Eu tenho um programinha, PDF, View, uma coisa assim, que aí ele te deixa criar. Tipo, eu acho que o Adobe, acho que tem uns outros aí que faz também, né?
você vai marcando assim, vai pintando a lei. Isso é Sim. importante, vai sublinhando e tal, vai criando balãozinho. Eu crio muito assim, ó. Se eu não fizer um resumo da lei, eu pelo menos eu marco ela todinha e aí eu vou criando uns balãozinhos assim do lado, tipo, resumindo, entendeu? Sim. Resumo daquela página ali, tipo, entendeu? Resumão. Aí esse programa Porque é massa. ajuda, né, na PDF revisão. Quando você é vai massa. voltar para revisar, você já marcou ali, você já vai direto no que você marcou. Galera, é importante marcar, cara, porque aí você já vai marcando, como o Isaac fala, né? Tem sempre aquelas pegadinhas clássicas. Nessas aí você tem que saber invariavelmente. Sim. Mandem mais uma pergunta aí, gente, para a gente poder responder. Administração pública, como estudar? O Isaac já deu várias dicas aqui no Instagram dele. Resolvendo prova anterior, conhecendo aqueles conceitos. Não sei se você quiser fazer rápido, o ideal mesmo seria pegar um curso do zero, mas acho que, tipo assim, seria bom se fosse focado na banca. Então, a melhor forma é focar na banca, resolver questões, aquela questão ali que você não sabe, os comentários não estão bons, você vê um vídeo e tal, vai montando resumo. A Jéssica está perguntando aqui como vocês lidam com a ansiedade. Jéssica, Isso aí é difícil, cara. eu fico muito ansioso na semana da prova. Eu já até cheguei a falar que eu não consigo estudar direito. Eu, né? Algumas pessoas conseguem acelerar o estudo na semana da prova. Eu Cara, para mim diminuo. é desafio. Para mim é Eu desafio diminuo. porque, para mim é desafio, sabe o quê? Eu separei duas coisas para mostrar aqui. Isso aqui foi o gabarito que eu selecionei lá no site, né? Sei nem se eu posso mostrar aqui se não tem nenhum dado pessoal aqui, sei lá. Tu não marcou Mas nenhum item errado, não, macho? marquei, cara, marquei. Aí eu pensei que eu tinha errado um, ó. Tá aqui, ó. Tá, não dá para ver direito que tá desfocado, mas eu marquei errado um na correria. Aí eu abri a prova, aí disse, rapaz, esse aqui não tem como eu estar errado, não. Mas a questão era meio fácil, tá ligado? Aí eu disse, Sim. rapaz, eu acho que eu marquei errado, ó. E aqui, macho, ó, e esse outro aqui era, tipo assim, a meta do que fazer na última semana, que eu precisava revisar várias paradas ainda, aí eu fiz no papel aqui, o que eu Legal, precisava cara. revisar. Porque, Legal. tipo assim, para deixar aqui na minha mesa e eu saber, porque, tipo, Pra ó, tu saber o que fazer, né? ainda tinha os resumos de cada matéria para revisar, ainda queria ler a CLT todinha de novo, ainda queria revisar o regimento interno todo de novo, queria resolver as provas do TRT 23, tá aqui anotado, ó, que foi no domingo, né? Então essa semana eu ia ter para resolver, né? E ia ver meus cadernos de erro, porque eu tenho um caderninho de Sim. erro de cada matéria, mano. Aí é bom de revisar no. Então tu fez um caderno de erro, né? Eu fiz, cara, porque não só os erros, mas tipo assim, às vezes você vê uma questão, fica na dúvida e tal, né? Aí eu botava lá, que era tipo umas decoreba também, entendeu? E tu fazia manual esse caderno de erro? Não, no Word também, sou No Word, preguiçoso. né? No Word, né? Gente, mandem mais uma pergunta. Não, a moça aqui perguntou como conciliar lei seca e jurisprudência. Tem gente que gosta, eu também acho que é massa, se você, por exemplo, for colocando uns balãozinhos assim do lado do seu arquivo da lei, né? De acordo com aquela parte ali pertinente daquele artigo, né? Eu gosto de fazer, na verdade, no Word, que aí eu vou colando junto com o meu resumo. Eu resumo a lei seca lá e boto a jurisprudência embaixo, entendeu? Entendi. Soma lá e Legal. volta. Legal. Cara, Regimento eu já interno. estudei de todo jeito. Eu já estudei Regimento interno anotando. é ler e marcar e ler de novo. É meio chato mesmo, regimento interno, porque Regimento umas paradas interno não assim que tem a gente não muito. entende muito. Porque tem muita coisa que é fora da nossa realidade, a gente nunca entrou no tribunal para saber e tal, é meio abstrato assim algumas coisas, né? Mas, E não tem muito o que fazer, não, regimento interno. Agora, eu acho que a prova tem uma prova da FGV que ela vai cobrar 10 questões de regimento interno. Eu não sei eita, se é não a é? do Para, é a do, ou é a do Paraíba ou é a do Maranhão, algo assim. Aí a galera vai ter que dar Geralmente, uma geralmente o valorizada. RI, geralmente o RI ele vem junto com legislação, né? E aí vem misturado Sim. outras coisas. Ah, tá bom. Gente, Aí vamos ver aqui mais uma. Ó, a galera jurisprudência, né? perguntou, ô, Isaac, eu tô me metendo mesmo, viu? Tô bem. Não, pode falar. A galera perguntou, vocês faziam um caderno de cada disciplina? Eu fazia um caderno de cada assunto, entendeu? Tipo,
ficava com assunto menor, ficava uma ou duas páginas no Word. Aí o assunto maior, tipo, recursos no processo de trabalho. Aí é grande, aí vai ficar umas 15, 20 páginas. Aí Sim. você revisa, uma vez você revisa o Word, que você fez o resumo, o caderno, né? Outra vez você revisa a letra da lei. Eu fiz, Show. eu fiz o meu curso. Pode falar, Isaac, aqui? Pode, com Você está certeza. você tá sendo patrocinado por algum? Não, tô não. Eu fiz meu curso no Papa Concursos, recomendo, sobretudo para quem faz para analista, né? Galera, quem faz analista judiciário, área judiciária, é obrigatório ter um curso pancada. E o curso pancada chama-se Papa Concurso. Professor Marcelo Sobral, Show. é Eu, professor excelente. eu utilizei na matéria trabalhista, eu utilizei os PDFs do Estratégia, né? As outras Bom, matérias eu já tinha base. Então eu só fiquei no site de questões mesmo e na legislação, né, na lei seca. Mas as matérias trabalhistas eu usei o PDF do Estratégia. sabe uma coisa que no começo lá me, me coisou, cara? Me fez escolher videoaula, apesar de já ter estudado videoaula, PDF, já estudei tudo. Sim. O Já tentou PDF me tudo. dava, o PDF ele me dava muito canseira, assim, de tipo, eu ficava desmotivado para terminar. E Sim, também em um ambiente barulhento, já estudei muito em ambiente barulhento, o único jeito de ver a teoria era videoaula. sim. Então, e aí você acelera e vai embora. Que o PDF você tem que ter uma força de vontade, mano, para terminar, para ler. Tem. Eu não tenho muita paciência de ficar lendo, assim, vamos dizer, 30 minutos seguidos, eu não consigo. Então eu fico, Pois é, cara. eu criei um jeito de, cara, eu leio um pouquinho e vou resolver questões. Uma moça até, uma amiga minha, até falou comigo no direct, né? Mas como é que resolve questões sem ter visto ainda tudo? Então, eu acho que por meio das questões é uma aula. Você resolver uma questão é uma aula. Então, quando você tenta resolver uma questão, você erra e você começa a analisar um item, ver o porquê que está errado, analisar o comentário do professor, é uma aula, entendeu? Fundamental, galera, ter um bom site de questões aí. O Isaac usa o Tech, né? Sim, Eu uso o que concursos, os dois são muito bons. Eu já usei os dois assim. O Tech eu usei naqueles simulados do. Ai não, isso não é Tech não, mas o Tech eu nunca usei não. Então, o que eu usei, além do que concurso, foi o sistema de questões de estratégia, que tinha os show. simulados gratuitos lá. Aí é massa, tem vídeo e tal. Acho que no Tech também tem, né? Tem. Essa pergunta aqui do Oliveira é bem legal. Isaac, o que te fez mudar a sua nota do TRT4 para o TRT22? Porque no TRT4 eu fiz 48 pontos e no TRT22 eu consegui fazer 55, né? Então foi aí eu consegui ganhar muitas questões, né, de um TRT para o outro. Oliveira, sinceramente, no TRT4 eu me atrapalhei com o tempo e eu acabei chutando todas as questões de raciocínio lógico. Então, eu não tive, porque tinha redação, né, também. Então, eu fiz a parte do direito primeiro, fiz português e deixei para fazer raciocínio lógico depois que eu tivesse feito a redação, que foi um erro. E aí eu não deu tempo de fazer direito à redação e piorou para fazer raciocínio lógico. E aí eu acabei chutando tudo. E eu chutei 5 Ei, questões ali de raciocínio lógico. Aí quase me lasco, viu? No no Piauí TRT também. 22 eu mudei. Aí eu, cara, não vai dar certo. Se eu continuar fazendo isso, eu não vou passar nunca. Chutando 5 questões de raciocínio lógico. E aí eu mudei, né? Tanto no TRT9, que ainda tinha redação, eu resolvi toda a prova objetiva e depois fui para a redação. E aí já ajustei mais o meu tempo. E no TRT22 eu mantive o meu ritmo de estudo. Porque também a gente tem que parar com esse negócio de você foi ruim você não foi bem, né, numa prova mas isso não te define, entendeu? Você, por exemplo, o pessoal fez o TRT Minas Gerais, né? Cara, se eu tivesse feito essa prova, eu acredito que eu tinha ido muito mal, entendeu? Eu fiz essa semana, mas chega, eu fiquei triste. Ainda bem que eu não fui, mas.
Então, uma prova não pode te definir. Ah, eu não fui tão bem no TRT4, mas eu sabia que se eu continuasse estudando, mantendo o ritmo de estudo, não fui tão bem assim, né? Que eu acertei 48. Confiando no processo, eu conseguiria aumentar a minha nota. Tem que confiar no processo. Eu acho que basicamente essa pergunta aqui, como você aumentar a sua nota, é basicamente maturidade e conhecer a banca, né, Isaac? Sim. A gente teve a oportunidade de conhecer na banca ao longo desses meses. Ó, Jonas, como acompanhar a jurisprudência do TST? Cara, você pode seguir o TST no Instagram, mas na verdade o que vai levar para a sua prova são a jurisprudência consolidada, né? As súmulas e as Uhum. OJs. Como o Isaac disse, preocupe-se mais com as que sempre caem em prova, né? Inicialmente. Cuidado ao pesquisar na internet, lá o TST tem uma página de súmulas, só que tem algumas que estão desatualizadas, né? Tacitamente revogadas pela reforma, né? Então, se você, dependendo do professor, ele já vai te dar esses toques, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Como vocês... Valha-me Deus. Caiu tudo, segura, meu filho. Calma que é ao vivo. Ô, louco, galera. Brincadeira, bicho. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta boa aqui. Como vocês se prepararam para a redação? Ó, o concurso do TRT-22 não teve redação, mas Cara, no TRT-4 e no TRT-9 teve redação. Eu coloquei a redação como uma disciplina normal. Então ela entra normal na semana de estudo. Eu colocava 1 hora para estudar redação na semana. Então eu assistia videoaula. Eu estava com o curso do professor Rodolfo Gracioli. E também tem muita coisa no YouTube sobre redação. E aí eu fui montando meus repertórios no caderno, resumo mesmo. E no sábado eu fazia uma redação prática, né? E tem que ter uma corretora profissional para corrigir sua redação. Esse foi um dos erros que eu cometi no TRT4. Eu não paguei, né, logo uma corretora para corrigir minha redação. Então eu fui para a prova de redação sem nunca ter tido a redação corrigida por uma corretora. Eu também não fiz. Cara, esse TRT-22, quando saiu, não sei se todo mundo teve essa percepção, mas eu vi assim como uma oportunidade muito grande, cara. Que tipo, eu já sabia que o TRT-22 tinha recebido uns cargos de redistribuição. Aí, pum, já abriu o edital com 20 vagas imediatas. Isso para um TRT, cara, é tipo. Pô, é tipo vaga pra caramba, velho. Aí eu falei, certeza. mano, os caras. E todo mundo tava falando, né? Concurso sem redação é porque os caras querem chamar logo esse ano e tal. Aí a gente. Aí deu um gás, né, mano? Vamos responder mais uma pergunta e Que é isso, finalizar, mano? que eu acho que Tá já conseguindo tem. já. É 1 hora, O não povo tá indo só querendo se o embora já. Instagram. Não sei, o povo tá indo querendo se embora, só tem metade e a galera já foi Se embora. não, eles fecham, né? A live. Conciliar edital de técnico e analista. Estuda primeiro tudo de técnico, que geralmente está contido, né? E aí você, depois, quando você tiver bom, você adiciona de analista, né? Pronto, deixa eu responder aqui agora essa pergunta. Ó. Isaac, tem como explicar seu modelo de revisão? Praticamente se estuda 2 dias a mesma coisa? Sim. Me Nas ensina isso, matérias, eu não sei não, mano. Sei revisar não. isso eu fui pegando de outras pessoas também, cara. Nada que é invenção minha, entendeu? A gente vê o que já deu certo. É a revisão de 24 horas e a de uma semana, né? Mas isso acontece nas matérias novas. Então, é a primeira vez que eu vou estudar direito constitucional. Um exemplo, né? A primeira vez que eu vou estudar direito constitucional e vou lá para o tópico de nacionalidade. Então, eu estudei hoje. Amanhã eu reviso esse mesmo tópico. Então, se eu estudei hoje por lei, né, lendo a legislação e resolvendo questões, no outro dia eu já começo pelas questões, já faço ali uma bateria de questões, de 10 a 15, e só corrijo as questões depois que eu tiver resolvido todas. Para que eu não fique olhando o gabarito e isso influencie na resolução da próxima questão, entendeu? E é basicamente isso, a revisão de 24 horas.
Aí, beleza. Na próxima semana, eu volto nesse mesmo assunto que eu estudei. E aí eu faço a mesma coisa. Resolvo questões, ou vejo uma videoaula, ou leio a lei. Então, basicamente, é nas matérias novas, né? Eu Nas acho que matérias, nas matérias que já estão finalizadas, eu não faço essa revisão de 24 horas. Nas matérias que estão finalizadas, quando você vai estudar essa matéria, é uma revisão. Sempre vai ser uma revisão, né? Porque você já finalizou a matéria. você não tá adicionando novos tópicos, né? Isso. Eu acho que Basicamente é isso. a galera se perde nessa de 24 porque a gente precisa avançar muito rápido, né, para cumprir tudo, né? Você pega um edital com 30 tópicos de direito de trabalho, você tem que meter marcha. Mas acho que uma forma efetiva, galera, de vocês, assim, a título de sugestão, né? Sim, claro, claro. Ninguém tá aqui, ninguém tá aqui para ditar regra, mas eu acho que uma forma fácil, os senhores podem tentar aí, seja você ver a aula ou você fazer a sua lei, enfim, como você vê sua teoria, e aí no dia seguinte você vê as questões. Porque aí já fica um esforço para o teu cérebro lembrar daquilo que você viu. Porque a gente já na ânsia de terminar a aula e já responder, Sim. para ver se fixou, né? Mas a verdade é que está muito cru, né? Aquela métrica ali que você vai aquela métrica de acerto ali que você vai ter, talvez não seja um bom momento. Sim, Porque é verdade. Eu costumo fazer, na mesma sessão de estudo, eu costumo fazer, resolver questões. Eu já erro. eu também. Mas nesse segundo momento é perfeito, porque é aí que você Sim. realmente E aí vai ver se consolidou, absorver. né? Isso. No segundo momento é que você absorve. E tipo, Depois, nem é para você ficar triste ou feliz. Ah, acertei 6 de 10, então não sei de nada. Na verdade, vai ser uma boa forma de revisar, porque você vai voltar em cada uma dessas questões, voltar lá no seu material e ver. Então, não é para, exatamente. vou ver aqui quantas eu acerto, é para você efetivamente revisar, né? A Ó, Graça perguntou, Fei. a Graça perguntou, como vocês fazem para administrar lei seca, questões, revisão e simulado? Graça, essa é a pergunta de milhões. Eu ainda estou em busca desse equilíbrio perfeito. É difícil, cara. Na reta final, você anota várias coisas que você quer fazer, mas o bom disso, você se cobra muito, você anota muita coisa que você tem que fazer. O bom é que você acaba fazendo mais do que se você não se cobrasse, entendeu? Então é sempre positivo. Sempre, cara, eu fui para a prova, putz, poderia ter estudado mais, putz, não Sim, deu sempre. tempo, ver tudo, então vai ser normal isso, Vou entendeu? esquecer de tudo no dia da prova. Eu sempre boto É, isso na minha cabeça. Sei por quê. exato. Essa pergunta aqui é interessante, ó. Quais eram as notas de vocês quando faziam provas anteriores da FCC como simulado? Como era o Eu, que? O resultado? as Impressão? notas, né, no simulado. Eu fiz simulados do Estratégia e do Gran Cursos. Então, assim, não diferenciou tanto, entendeu, do meu resultado no dia da prova. Mas Uhum. tem que ter um cuidado porque o simulado ele tem que estar com o perfil, né, da banca. Sim. Para mim, o que eu fiz foi os simulados de estratégia, tanto aqueles PDFs que eles depois corrigiam no YouTube, como aqueles no sistema de questões, né? Simulados da premonição, que eles chamavam. Sim. O material que eu tenho de estratégia é só esses gratuitos mesmo. O Isaac comprou tudo aí, que ele tá cheio da grana e tal. Eu mesmo Mas, não. aí, galera, aí isso era bom porque depois, na semana de véspera, eu revisava esses simulados que eu fiz. E também se via como simulado as provas, né? Como eu disse, eu fazia técnico, analista, o outro analista e oficial de justiça também. Aí ficava como uma mega revisão, entendeu? Porque aqueles temas ali já era sabido que a FCC poderia cobrar, né? Vocês tinham metas diárias de questões? Não. Eu sempre gostei de fazer mais ou menos ali umas 10 a 15 questões por Do tópico. assunto, né? Porque eu demoro mais ou menos uma hora para... Para Eita, meu corrigir cada celular já uma. vai descarregar. Deu uma travância aqui, É. mas voltou. Hein, macho, Então é isso. tu, tu fazia resolvendo e tal. Pois é, eu também. Eu vou resolvendo cada uma, parando, analisando cada alternativa, vendo lá, marcando mais alguma coisa. Gente, eu acho que a gente já vai finalizar.
porque senão vai fechar de uma vez aqui, meu celular. Eu acho que já deu mais de 1 hora, mano. Já, com certeza. E a gente marca outras aí para responder o pessoal. Tem muita pergunta boa. Mas é isso, gente. Cara, foi um prazer, viu, Beto? Pô, vai, valeu. E espero que a gente seja Eu. colega, né, de tribunal. Pô, seremos, cara. Cara, eu tô precisando, que eu tô Muito em muito breve. cansado. Não aguento mais estudar, velho. Ah, cara, eu sou meio maluco assim do estudo. Tô meio tentando me ver se eu vou estudar pra Bahia. Que eu tô inscrito e tal, com a viagem paga, mas sei lá, às vezes dá uma vontade sei lá. De não ir, né, e tal. Cara, mas já tá pago, vai na fé. Pois é, mas eu vou ver lá. Hein, Gente, mano, pois foi muito massa, valeu. obrigado, viu, gente? Desculpa aí, galera, eu falo tudo assim meio atropelado assim, que eu sou mil aba na cabeça assim, Muito mas tamo junto. obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. E vocês sabem, podem falar comigo no direct, que eu tô tentando responder todo mundo, tá? Pois, Beto, fica na paz, cara. Quer mandar um abraço aí, um beijo pra alguém? Um beijo pra minha esposa que tá assistindo aqui, pra minha família, não sei se tá assistindo lá, já deve ter dormido. Pra galera que viu, obrigado, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Sigam o Isaac, Show. cara. Uma coisa que eu ia falar no começo, Isaac, vocês conhecem só pela internet, eu conheço o Isaac pessoalmente, ele é esse cara da hora mesmo. Vocês estão vendo aí, prestativo, gosta de ajudar. Pode seguir o homem como Show. é fera. Valeu. Pois um abraço, gente. Beijo no coração. Como é que desliga aqui, mano? Eu acho que é só clicar nesse X aqui. Valeu, rapaziada. Eu vou tentar ver aqui pra deixar salvo. Isso, veja aí. Eu não vou sair, não. Vou esperar tu fazer. A live vai ficar salva. Vamos tentar. Vamos torcer, galera. Cruza os dedos Vamos. aí. Eu também quero que fique. Só que o Isaac já tá bêbado de sono, mas ele não acerta, não. Gente, rezem para que eu consiga deixar a live salva aqui, pelo amor de Deus. Ah, putaria, mano. Mas acho Não, que não é tem só no. problema, não. Qualquer coisa nós faz outra. Deixa eu ver aqui. Estamos tentando deixar salvo aqui. Vamos ver se o Instagram tá rolando aqui ainda. Valeu, galera. Vou ter que ir Obrigado aqui no aí. X. Tamo junto, viu? Continue estudando, A, cara. a Laís disse, acho Vai. que não vai conseguir porque passou de 1 hora. Meu Vi! Deus. E não tá dando mesmo, não. Encerrar agora. Hein, vê se fica salvo na galeria, que nem tu disse. Eu vou ver aqui. Aí nós bota no YouTube, galera. Aí o Isaac divulga. Valeu. É nóis. Valeu.